Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. Quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, este é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não o proibais, pois que não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória deste grande santo e que nós temos uma dívida muito grande para com ele. São Jerônimo. São Jerônimo foi aquele que traduziu a Bíblia do hebraico para o latim e do grego para o latim, que era a língua oficial da igreja. Então, São Jerônimo foi um homem de grande cultura. Era doutor nas Sagradas Escrituras, teólogo, escritor, filósofo, historiador. Foi ele quem traduziu a Bíblia, como eu falei, pela primeira vez do hebraico e grego para o latim, a língua falada pelo povo. E também a língua que se tornou a língua principal da Igreja Católica. Sua tradução foi chamada de Vulgata, ou seja, popular. Então era a língua popular, era o que o povo falava naquele tempo, era o latim, então foi traduzida para o latim. São Jerônimo, ele nasceu na Dalmácia, hoje Croácia, no ano de 340. Sua fama era rica, sua família era rica, culta e de raiz cristã. Ele era filho único e herdou uma pequena fortuna de seus pais. Após a morte deles, Jerônimo foi morar em Roma. Lá, ele estudou retórica, que é a arte de falar bem, a oratória com os melhores mestres da época. Com isso, adquiriu mais cultura ainda. Apesar de vir de uma família cristã, São Jerônimo ainda não tinha sido batizado. Só aos 25 anos ele tomou uma decisão madura e pediu o batismo. Então, foi batizado pelo Papa Libério. Depois disso, em oração, sentiu o chamado para a vida monástica. Mas não simplesmente vida monástica. Seu chamado era para a vida monástica dedicada à oração e ao recolhimento e ao estudo. Então ele descobriu monges que viviam na Gália, atual França, e foi morar com eles. Lá, Jerônimo formou uma comunidade com seus amigos e discípulos. Estes dedicavam-se ao estudo da Bíblia e das obras de teologia. Veja como Deus vai preparando este homem para algo grandioso que estava por vir, que seria justamente essa tradução das Sagradas Escrituras para que pudesse chegar às nossas mãos. Hoje os evangélicos ficam criticando
dizendo que a Igreja Católica nunca deu, não deixava a Bíblia chegar na mão das pessoas. Meu Deus, que santa ignorância! As pessoas falavam latim, elas não falavam grego, não falavam o hebraico nesta época. Então Deus deu essa grande missão, que foi uma missão árdua que nós vamos ver depois, de traduzir as Sagradas Escrituras para a língua falada pelo povo. Aí a Bíblia chegou na mão dos povos e depois cada um foi traduzindo para a sua própria língua. Hoje nós lemos a Bíblia em português porque ela foi traduzida do hebraico para o latim, do grego para o latim e do latim para o português. Agora todo mundo, nós brasileiros e aí os outros, começam a ler as Sagradas Escrituras. Ainda mais quando veio a criação da imprensa com Gutenberg. Mas vamos continuar. São Jerônimo tinha um temperamento forte e radical. Por isso, foi procurar o deserto. No deserto, entrava num ritmo de orações e jejuns tão rigorosos que quase chegou a falecer. Tempos depois de se fortalecer no deserto, ele foi para Constantinopla, segunda capital do Império Romano, lá onde encontra-se com São Gregório. Esse lhe mostrou o caminho do amor pelo estudo das Sagradas Escrituras. Por isso, São Jerônimo decidiu dedicar sua vida ao estudo da Palavra de Deus, para transmitir o cristianismo em sua máxima fidelidade ao maior número de pessoas possível. Por causa desse objetivo, e usando sua grande aptidão para aprender línguas, estudou hebraico e grego. Seu objetivo era compreender as Escrituras nas suas línguas originais para transmitir um ensinamento seguro aos fiéis. Lembremos que São Pedro vai dizer que existem partes nas Sagradas Escrituras que são de difícil compreensão. E precisa o quê? Aí entra a questão do magistério da igreja, que nos dá a interpretação correta. Já os evangélicos, a partir de Martim Lutero, aí entre os protestantes, que vão dizer que não é só você ler que o Espírito Santo vai falar. E aí que tem muita gente falando besteira e vivendo besteira, dizendo que está falando em nome de Deus. Então, um dos empenhos de São Jerônimo foi justamente esse. Você está compreendendo que coisa maravilhosa? Compreender a Sagrada Escritura para dar um ensinamento correto aos fiéis e deixar esse grande legado para a igreja. E quantas coisas que São Jerônimo deixou para nós de interpretação da Sagrada Escritura e que a igreja viu, isso aqui está correto. E hoje nós, sacerdotes, nos utilizamos justamente daquilo que ele nos ensinou, porque é seguro. E a igreja nos dá essa segurança. Então, a fama da cultura e sabedoria de São Jerônimo se espalhou e chegou até Roma. Por isso, o Papa Dámaso o chamou e lhe deu a grandiosa missão de traduzir a Bíblia para o latim, a língua do povo. Por isso, sua tradução foi chamada de Vulgata, ou seja, popular. O Papa queria uma tradução mais fiel possível do hebraico e do grego para o latim, e que ao mesmo tempo o povo pudesse compreender. São Jerônimo reunia todas as condições para fazer este trabalho. Ele se tornou então o secretário do Papa. Por causa disso,
é que temos hoje a Bíblia traduzida para o português e várias línguas. Essas traduções vieram da tradução popular de São Jerônimo. Esse trabalho de São Jerônimo durou muitos anos, pois ele procurava em cada versículo a tradução mais fiel possível para que o povo conhecesse em profundidade as riquezas da palavra de Deus. E aqui precisamos entender uma coisa. São Jerônimo era católico, meus irmãos, não era protestante. Me desculpe os protestantes, mas São Jerônimo era católico. Por isso, a tradução de São Jerônimo se tornou a base da tradução bíblica da Igreja, aprovada no Concílio de Trento. Em sua tradução, além da extrema fidelidade aos textos originais, São Jerônimo mostrou uma grande riqueza de informações sobre a história da salvação. Terminado esse imenso trabalho, São Jerônimo foi morar em Belém, a terra onde Jesus nasceu. Lá viveu como monge no mosteiro fundado por Santa Paula, sua grande amiga e auxiliadora nos trabalhos de estudo e tradução da Bíblia. Então, ali em Belém, ele se empenhou ainda mais no estudo da Sagrada Escritura, numa tradução mais importante. Quando nós vamos lá na Terra Santa, nós vemos o local aonde São Jerônimo ficou. São grutas que tem ali embaixo, onde ele ficou com Santa Paula e com outros monges, ali vivendo essa experiência. Imagine você ler a Sagrada Escritura ali no local, vendo estando nos locais onde aconteceu as coisas e podendo traduzir com muita atenção e muito empenho. São Jerônimo morreu com quase 80 anos no dia 30 de setembro do ano 420, por isso que hoje nós estamos comemorando a memória de São Jerônimo. Ele é o padroeiro dos estudos bíblicos, dos estudiosos da Bíblia. O dia da Bíblia foi colocado no dia de sua morte. Hoje estamos relembrando também que hoje é o dia da Bíblia, lembrando do grande tradutor da Sagrada Escritura para o latim. O dia da Bíblia foi colocado no dia de sua morte e ele escreveu. Olha o que é que ele falou. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E quem ignora as Escrituras, ignora o poder e a sabedoria de Deus. Portanto, ignorar as Escrituras sagradas é ignorar o próprio Cristo. Pensamos então, no dia de hoje, a São Jerônimo, que ele nos ajude para que nós tenhamos essa compreensão correta, que Deus nos dê a sabedoria através da Igreja, que vai nos ensinando através desses grandes homens, São Jerônimo, São João Crisóstomo, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho e tantos outros, meus irmãos, que se empenharam e levaram horas, dias, meses, estudando a Sagrada Escritura para que nós não pudéssemos nos desviar. Me desculpe eu ter que dizer isso, mas infelizmente Martim Lutero se desviou e causou um mal tão grande à Igreja Católica, que ele tirou tantas pessoas da Igreja. E hoje nós vemos essa confusão de tantas e tantas seitas que foram surgindo, e que hoje estão aí só vivem falando mal da Igreja Católica.
Eu não vejo eles empenhados em converter um espírita ou uma pessoa de uma outra religião. É só batendo na Igreja Católica e inventando coisas, dizendo que, como eu disse antes, que a Igreja Católica não deixava os católicos lerem a Bíblia, que foi através do protestantismo que a Bíblia chegou na mão das pessoas. Pura mentira. E nós não podemos, meus irmãos, fazer aquilo que Lutero disse que eu acabei de dizer. De pegar a Sagrada Escritura, cada um pega, lê, medita, porque Deus fala ao coração de todos e tudo, mas tomemos cuidado, meus irmãos, porque o demônio sabe também como nos desviar, até lendo a Sagrada Escritura. E de repente a pessoa pode ter uma tal iluminação que não vem de Deus. Se nós formos ver no passado, não muito distante, nós vemos pessoas que na liderança diziam que estavam lendo a Sagrada Escritura, tiveram uma iluminação e começaram a falar que Jesus estava por vir, e estava chegando o tempo e tal, e chegou até as pessoas a acreditarem tanto neles, que dizendo que era preciso tirar a vida, e muitos tiraram a vida porque traduziram a Bíblia, fizeram uma interpretação que não foi correta. A Igreja Católica nos dá a interpretação correta dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus deu esse poder à hierarquia da Igreja. Por isso que, eu repito, quando nós, sacerdotes, lemos a Sagrada Escritura, nós estamos sempre procurando um suporte para procurar entender melhor o que nós estamos lendo, porque é preciso entender o contexto histórico, o que estava acontecendo naquele tempo para eles falarem isso, o que quis dizer isso e aquilo e tudo mais, para não passarmos a falar besteiras por aí. O evangelho de hoje é praticamente o de ontem. E mais uma vez, aqui, Jesus vai falar justamente de que nós precisamos ter o cuidado para não nos acharmos os grandes e os melhores, ou melhor, ficarmos aí procurando disputar entre nós, procurando ser o maior, quem é o maior e aquela coisa toda. E em vez de buscarmos a nossa salvação, em vez de buscarmos a nossa libertação, em vez de buscarmos o céu. Que Deus nos conceda, então, a graça no dia de hoje de sermos fiéis ao Senhor, de termos a Sagrada Escritura como a base da nossa vida, mas não esquecermos também que existe a tradição da Igreja que nos ensina e o magistério que vai confirmar para nós como nós devemos viver, como nós devemos caminhar. E aí, graças a Deus, nós temos o Catecismo da Igreja. E é importante notar, e não sei se você sabe, lá no Catecismo da Igreja, nas últimas páginas, existem passagens da Sagrada Escritura que está relacionada à liturgia da missa, que ali você vê o capítulo e a referência no próprio Catecismo da Igreja, para você ver a tradução correta para nós entendermos melhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado
e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.